Olá pessoal, bom dia. Então nós vamos fazer nossa videoaula da semana. Nessa videoaula nós vamos acompanhar até certo ponto a proposta da SED, que é a retomada do trimestre, do primeiro trimestre, reforçar alguns pontos necessários para que a gente desenvolva aí o segundo trimestre de uma maneira mais tranquila e mais clara. Então, nós vamos, eu determinei aqui alguns pontos fundamentais para que a gente possa retomar e ao final comentar as questões específicas da postagem de hoje, que vocês têm tempo para retomar até hoje. E assim nós concluímos, tá, toda parte relacionada ao primeiro trimestre e iniciamos conteúdo direcionado exclusivamente no segundo trimestre. Lembrando sempre que quando se trata de conhecimento, não é essa ruptura, é apenas uma formalidade, a gente separar primeiro e segundo trimestre. O conhecimento que vocês adquiriram nesse primeiro trimestre vai ser exigido de vocês no segundo e terceiro, assim sucessivamente. Então, o conteúdo nosso diz respeito à filosofia da ciência, e se vocês perceberem, ao final desse trimestre, as aulas que a SED disponibiliza para vocês ali na Aula Paraná está concentrada na retomada, direcionada a processos seletivos, Enem, vestibulares, etc. Bom, e nessa retomada, então a SED traz duas abordagens bem interessantes que acabam por colaborar com o conhecimento que a gente vem desenvolvendo ao longo desse primeiro trimestre, que é epistemologia, certo? Falar em filosofia da ciência é retomar a concepção epistemológica também. Então nós vamos inverter, tá? Vamos focar em dois aspectos fundamentais dessa revisão e complementar com noções vistas ao longo do trimestre. Então, primeira coisa que eu gostaria de destacar para nós aqui é a ideia de racionalismo e empirismo, que é algo fundamental quando nós vamos estudar filosofia e qualquer outra área de epistemologia, e que muitas vezes isso fica um tanto quanto confuso para o aluno, certo? Então é importante que a gente faça essa retomada aqui. Bom, não existe única e exclusivamente essas duas únicas formas de pensar o conhecimento, racionalidade e empirismo. Existem outras. Entretanto, essas duas correntes, elas são correntes tradicionais, que é delas que vão partir, de uma certa maneira, as outras vias de compreensão do conhecimento. Bom, o que seria então o racionalismo? Para a corrente racionalista, que tem origem lá no Platão, a partir da perspectiva platônica, de que o conhecimento é adquirido a partir das ideias, e ideias está relacionada à concepção na qual do conhecimento abstrato não tem relação com a vivência, não tem relação com a experiência. Então, lembrando aí, Platão, ele vai dissociar ou vai propor dois mundos, que são duas realidades. O mundo das ideias, que é essa parte racional, abstrata, tá? Que não tem relação com a experiência, que é o mundo o mundo das coisas, o mundo dos sentidos, relacionado então a essa questão do concreto. Então nós temos aí essa visão platônica que vai alimentar, sim, a concepção racionalista. Na modernidade, nós temos um outro importante filósofo, que é o René Descartes. Ele retoma a ideia de racionalidade, pensamento verdadeiro é o pensamento advindo pela razão, certo? E ele acrescenta aí
né, acrescenta e retoma também, né, em certa medida, a concepção de que existem ideias as quais nascem conosco, ou seja, estão na nossa mente, de modo que nós não tivemos contato com isso no mundo dos sentidos. Então, a posição racionalista é aquela que nega que o conhecimento surge a partir da experiência, e sim a partir das ideias, que algumas dessas ideias são inatas. Significa então que algumas ideias nascem com o indivíduo. Platão vai dar a ideia vai criar, né, a perspectiva de reminiscência. A reminiscência é rememorar, né, memórias de uma vida anterior, de uma vivência, de uma outra forma de vida. E para isso a gente precisa entender um pouquinho de Platão, lá nos diálogos, um diálogo fundamental para entender isso é o Fedro. De repente, em um outro momento a gente traz aqui algumas dessas considerações. E, né, Descartes vai dizer que algumas dessas ideias já estão previamente postas em nós a partir, né, da proposta inatista. E aí Descartes, com toda uma sutileza, né, uma perspicácia filosófica, vai acreditar essas ideias inatas o registro da existência divina, certo? Então Deus coloca em nós certas ideias. A matemática é uma delas, a principal delas. Então, percebam aí que a gente tem então duas correntes fundamentais: racionalismo e empirismo. Bom, o que vai acontecer com o passar, né, dos séculos e do tempo? Outros filósofos vão retomando essas propostas, né, da epistemologia. Primeiro, né, o que seria a epistemologia? Se vocês observarem o material que vocês têm ali da aula 17, se eu não me engano, né, a epistemologia é o campo no qual a gente busca pelo conhecimento. E que espécie de conhecimento é esse? É o conhecimento pautado na ciência. Episteme, ciência. Logia, estudo. Então, compreender o modo que esse conhecimento se dá. Então, pensar racionalismo, empirismo, construtivismo, né, e outras formas que se acredita que nós, seres humanos, interagimos com a realidade, com aquilo que está fora e dentro da nossa mente, é pensar a epistemologia. Bom, depois nós comentamos isso com vocês na nossa última videoaula. Alguns desses aspectos têm origem lá no Heráclito, no Parmênides, com a concepção do devir de Heráclito, que as coisas estão em constante transformação, a concepção, né, de uno, de alguma coisa, de algo constante, de Parmênides, né, Heráclito, todas as coisas estão no mundo em constante transformação. Parmênides, o ser o ser possui uma identidade, critério de não contradição, princípio de não contradição. Então perceba que à medida que nós vamos, né, tomando conhecimento da epistemologia, nós vamos, né, concluindo que sim, que um conhecimento está relacionado ao outro, certo? Um está ou relacionado no sentido oposto, fazendo crítica, ou relacionado no sentido de complementação, ok? Bom, e outro ponto importante que eu acredito que seja necessário para nós nesse momento aqui é pensar um tanto quanto que relações têm essas perspectivas, né, lá com o que a gente viu em filosofia da ciência.
começamos com a ideia de ciência, a ciência no sentido filosófico, no sentido dos primeiros filósofos, está relacionada à filosofia, que é a busca do conhecimento a partir da racionalidade, do uso da razão, sistematização, né? Aristóteles vai ser um importante filósofo a buscar essa sistematização, Platão também vai fazer isso. O que é sistematizar? É dar corpo, estabelecer princípios, os quais a gente deve fazer uso quando nós estamos buscando determinadas confirmações. Na modernidade, nós vamos ter aí outros importantes filósofos que vão assimilando pontos de filósofos anteriores e acrescentando outros. Então, na modernidade, nós tivemos Galileu, que vai reforçar aí a ideia da experiência, certo? Só que não abandona a racionalidade. Então, perceba que nesse momento nós vamos ter um casamento, né? Uma similaridade. É importante que ao fazer ciência na modernidade, eu una esses dois campos. O racionalismo, que vai ser a parte teórica, hipotética, especulativa, sistemática também, rigorosa, e a experiência, que é onde eu vou buscar comprovar, demonstrar, certo? A partir de quê? A partir de princípios e leis gerais. Junto com isso, nós vamos ter também, já num período praticamente contemporâneo, século XIX, o Círculo de Viena, que começa a perceber que nesse campo da epistemologia tem surgido charlatões. O que são os charlatões? Aqueles que buscam conhecimento, mas não de forma rigorosa. Fica muito no campo do senso comum, não submete a rigor. E, de certa maneira, esses filósofos que ficam conhecidos como filósofos do Círculo de Viena, com uma forte influência do positivismo sociológico transferido para a ciência, então aí nós vamos ter o positivismo científico, vão buscar critérios, limítrofes, ou critérios para dizer isso é ciência e isso não é ciência. Esses pensadores, que aí vale a pena ressaltar que não são só filósofos, são físicos, matemáticos, químicos, biólogos e tantos outros, linguistas, sociólogos, evidentemente, vão propor como critério o critério de verificação. Então, aquilo que eu consigo discorrer, falar, mas que não é possível de ser verificado, constatado, e aí nós temos o apelo ao empirismo, não é ciência. Então, todas as coisas precisam ser verificáveis. Outra nota também importante desse mesmo grupo de pensadores é a proposta do indutivismo. O que é o raciocínio? É uma forma de pensar que eu posso generalizar situações a partir de uma amostra única. Um caso único, específico, eu posso criar uma lei geral. Beleza, então nós temos aí, percebam, algumas linhas demarcando o que eu posso dizer que é ciência e o que eu posso dizer que não é ciência. Se é possível de verificação e se isso, ao verificar, pode se tornar lei. Beleza, Ok, só que em seguida nós vamos ter filósofos que vão olhar para isso e perceber falhas, Em filosofia, nós temos uma prática comum, e na ciência também isso nós vamos perceber que isso faz parte da ciência, que é a refutação. Então, eu observo uma teoria, agrado de partes dessa teoria e outras percebo que não está
né, bem solidificada, bem demonstrada, tem falhas. Então, o que que o filósofo, né, faz? Ele vai contrapor, ele vai refutar. Essa é uma característica da crítica, certo? Então, esses filósofos que surgem ao olhar esse método dos filósofos, né, do Círculo de Viena, vão refutar o critério de verificabilidade, de verificação, e também o critério de raciocínio indutivo, daquele que eu, né, faço generalizações a partir de casos específicos, únicos. O primeiro desses filósofos é Karl Popper. Então, Karl Popper, ele vai ser conhecido como crítico da ciência. Notem, o crítico aqui, né, o crítico da teoria científica, ou crítico da epistemologia, ele não está negando, é importante reforçar isso. Quando eu faço crítica de alguma coisa, não necessariamente eu estou negando, eu estou justificando, eu estou apontando determinadas falhas, estou endossando outras partes de uma teoria, certo? Então é importante que a gente note essa característica muito específica desse termo crítica, especialmente em filosofia e nas áreas, né, da ciência e das humanidades. A ideia de fazer crítica não é simplesmente negar, tá? É contrapor, sugerir, justamente, né? Essa seria a boa prática nossa, quando a gente fizer uma crítica a determinada coisa, a gente sugerir uma outra forma de pensar. Crítica pela crítica é um vazio, não tem nada que colabore. Enfim, então, seguindo a linha, Karl Popper, ele vai dizer, ó, essa coisa de ficar, né, apoiando-se no critério de verificação como critério científico, não é a melhor escolha, porque você vai ficar num ciclo vicioso, verificando, verificando e verificando. E aí ele vai dizer que a ciência, o critério, né, vai propor como critério seguro para demarcar ciência e não ciência, a refutabilidade. Percebam aí, o que é refutar, então, que eu disse? Né? Você o quê? Recusar determinados elementos, apontamentos e critérios. Contrapor, tá? Quando o Popper faz isso, ele está dizendo o seguinte: na ciência, o conhecimento científico se faz, não é assistindo, verificando sempre. O conhecimento se faz a partir do critério de refutabilidade. O que significa isso? Que eu tenho uma lei, eu tenho uma situação, e o Popper ficou famoso por um dos seus exemplos, todos os cisnes são negros. Essa é um critério, né, de verificação. Todos os cisnes verificados são negros, certo? Para o Popper, basta uma única observação de um cisne de cor diferente para refutar essa que era uma lei geral dos cisnes, certo? Quando isso acontece, segundo Popper, nós perdemos todo o conhecimento? Não, nós damos um passo à frente. Então, a ciência, para o Karl Popper, precisa admitir essa refutabilidade. A teoria científica só é científica quando ela se mostra refutável, porque assim ela não cai na armadilha do dogma. Dogma é aquilo que está posto, vale em absoluto em si mesmo, é uma verdade definitiva, né? Então, se eu estabeleço o critério de verificabilidade, uma lei, a partir do que eu verifiquei, eu crio uma verdade absoluta. Então, a ciência torna, assim, para a perspectiva positivista, uma verdade absoluta. O Popper vem e fala, olha, verdades absolutas estão muito mais próximo aos dogmas, não ao que deve ser a ciência, porque a ciência deve lidar com a verdade na condição de aproximação. Então, a ciência, ela não detém a verdade absoluta, ela está próxima
dessa verdade. Por quê? Porque está sempre surgindo elementos novos. E isso, no nosso cotidiano, nós podemos verificar. Muitas afirmativas científicas de tempos anteriores são o quê? Contrapostas. Ou seja, são verdades temporárias. A ciência lida com verdades temporárias. Alguém pode pensar, professora, isso é um relativismo perigoso. Não, isso garante o progresso da ciência, porque ela está sempre, seja qual for o campo, na iminência de prosseguir, de desenvolver novas concepções, progresso. Não é um termo que eu não gosto muito, né? Mas isso é uma evolução, melhor dizendo, certo? Um desenvolvimento. Então, e outro apelo que o Popper faz para colaborar com essa sua perspectiva é aquela de que o raciocínio correto não deve ser o indutivo, mas o dedutivo, do qual eu faço um passo contrário. Eu tenho várias amostras e dela eu trato casos específicos. Então, de casos gerais, eu trato casos particulares, do geral para o particular. Então, dedutivo, do geral para o particular. Indutivo, do particular para o geral. Então, percebam aí, né, que o Popper está fazendo uma crítica e adicionando novos elementos. Bom, Popper fica sozinho nisso? Não, se nós acompanharmos a aula lá, né, e a história da epistemologia, da ciência, nós vamos ver que existem outros carinhas aí, Thomas Kuhn e Feyerabend, por exemplo, né? O Thomas Kuhn, ele vai, como um crítico da ciência, acompanhar a ideia de que a ciência, ela progride a partir de paradigmas. O que é um paradigma? É um modelo, certo? Mas esses modelos não são estáticos, né? Novamente, a mesma ideia do Popper. Não está preso. Por quê? Porque existem problemas que vão surgir no campo da ciência que esses paradigmas, esses modelos escolhidos pela comunidade científica por um tempo, não serão suficientes para responder esses problemas. E aí, o que acontece nesse momento? Há uma ruptura com esse paradigma. Ele se mostra ineficiente. Ele se mostra ineficiente na totalidade? Não. Ele, até certo ponto, ele foi válido. Mas diante de um problema novo, eu devo buscar soluções novas. Então, eu posso usar o meu conhecimento que eu já adquiri até então, mas eu devo dar um passo novo. Quando eu faço isso, eu estou buscando por novos paradigmas. Então, se nós perguntarmos para o nosso querido Thomas Kuhn, como a ciência progride? Como se dá o progresso científico? Pelas rupturas dos paradigmas, certo? Um paradigma se mostra ineficiente diante de um problema novo, a comunidade científica, então, precisa se reunir e buscar por novos paradigmas. A gente vê isso agora com essa pandemia do Covid-19, certo? Toda a medicação que existia por aí, que se mostrava eficiente para esse, para aquele tratamento, para essa ou para aquela comorbidade, não se mostra eficiente no caso do Covid-19. Isso quer dizer que eu devo pegar toda essa medicação aí e excluir ela, né, da bibliografia médica? Não, ela permanece, só que precisa buscar por novas medicações. E é isso que está acontecendo agora, a comunidade, né, médica se reunindo, a comunidade de pesquisa, para a busca de uma solução. Vai surgir daí, então, um novo paradigma. Uma coisa interessante que a gente percebe e que vai propor aí o Thomas Kuhn é que esse momento em que os paradigmas estão funcionando, certo? O quebra-cabeça está devidamente encaixado, as peças, a ciência é dita normal, não há progresso científico. Progresso científico, então, na perspectiva do Thomas Kuhn, ocorre quando há essa limitação do paradigma. Surge, então, uma crise
e a crise busca por novos paradigmas. Esses novos paradigmas surgem, então, novas teorias científicas e acontece, então, o desenvolvimento da ciência, certo? Então, perceba, aí vai valer-se por um tempo, provavelmente vai surgir novos desafios, novas crises, esse paradigma novo vai se mostrar limitado em determinado momento, e aí começa tudo de novo. Então, aqui nós já vamos reforçar a ideia de que a ciência está sempre o quê? Lidando com as crises como canais de oportunidade para se fazer a nova ciência, certo? Para que ocorra o desenvolvimento científico e, do mesmo modo, né, ela está também lidando com a ideia de verdade como temporária, vale por um tempo, sabe? Mas é importante sempre lembrar que não se trata de um relativismo vazio, né? Não é um relativismo, é relativo. Não é relativo. Enquanto esse paradigma está funcionando, é ele que serve como referência. A partir do momento que ele se mostra ineficiente, busca-se por outro. Tá? Então, não é uma ideia assim de que qualquer coisa está valendo, né? Mas já que a gente vai falar, eu disse para vocês que qualquer coisa está valendo, há um terceiro crítico da ciência bem interessante, né? Que é o Feyerabend. Feyerabend ficou conhecido no campo da ciência e da filosofia da ciência, entre os cientistas, como o filósofo da ciência do tudo vale. Por que mas aí nós temos que situar esse tudo vale no Feyerabend, né? Porque senão a gente corre o risco de pensar o senso comum aí nesse campo. Né? Bom, o que o Feyerabend está dizendo isso? Os filósofos do Círculo de Viena, Karl Popper, né? Thomas Kuhn, todos estão pensando em modelos, certo? Modelos, né, são formas ou recursos os quais eu busco diante de uma situação. Então, para A, eu tenho B. Então, se eu tenho A, busco B. E assim sucessivamente. Feyerabend vai dizer, em ciência as coisas não funcionam muito bem assim. Um cientista, ele pode tanto usar um raciocínio indutivo como um dedutivo, o mesmo cientista. Ele pode tanto fazer um apelo empírico como racional, certo? Buscar essas duas coisas e unir, valer de uma coisa em detrimento de outra ou juntar as duas coisas. Então, é essa a ideia que o Feyerabend está dizendo. Na ciência, a regra que vale é não ter regras, porque é um campo da criação, é o campo da validade, mas também da aposta. E para isso, o cientista lança mão de todas as situações possíveis que está diante dele. Inclusive, aí o Feyerabend vai trazer para nós uma coisa bem interessante, a questão da publicidade, do fomento da ciência por órgãos, né, não estatais, que aí a ciência fomentada pela iniciativa privada, para atender determinados interesses específicos. Então, o Feyerabend está lançando mão disso, ele vai colocar em xeque critérios como neutralidade da ciência, porque o cientista pode não ser neutro se ele tem interesse em responder determinadas exigências e satisfazer determinados desejos, o cientista tem desejos. Bom, tudo isso vai fazer com que o Feyerabend, por um bom tempo, não seja bem visto entre a comunidade científica, porque a comunidade científica quer manter uma certa aura, né, da neutralidade, de um conhecimento sistemático, de um rigor, e ele vem e diz, olha, para se fazer ciência, essas propostas aí não passa de conversa mole, porque o cientista lança mão de tudo, todas as coisas devem ser levadas em conta quando estamos sobre uma pesquisa em ciência. Bom, e aí ele fica conhecido, né, como filósofo do vale tudo. Aqui a gente encerra parte desse conteúdo nosso, encerra partes, né? A gente dá por concluído a retomada desse conteúdo do primeiro trimestre. A partir das próximas aulas nós vamos
fazer as retomadas já de conteúdos relacionados ao segundo trimestre. Fantásticas as aulas, eu dei uma olhada no programa de aulas do terceiro ano, que a SED disponibilizou para o segundo trimestre. Tem temas fantásticos, pessoal. Nós vamos trabalhar Freud, nós vamos trabalhar Lacan, trabalhar psicanálise junto com a ciência, vamos trabalhar Foucault, grandes pensadores do século XIX, século XX, século XXI. Tá fantástico. Acredito que as aulas vão vir com uma proposta fantástica que depois nós podemos, né, considerar aqui nesse momento nosso de revisão e comentários. Então vá lá, tá? Não deixe de assistir essas aulas, que sempre que a gente ouve um ou outro indivíduo falando determinado assunto, a gente aprende. Mas então vamos à parte 2. Eu vou encerrar esse vídeo aqui e voltamos para a correção das atividades, beleza?